Amém? Está escrito assim, eu vou fazer a leitura, que está na minha tradução um pouco diferente, mas vou fazer a leitura que está aqui na projeção. Está escrito assim, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Somente esse versículo. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Marcelo por mais uma vez me confiar a oportunidade. Agradecer também a todos os pastores, a todos os obreiros. E nós vamos estar dando continuidade aqui à lição conforme o pastor Marcelo nos pediu, para estar dando continuidade à lição da EBD de domingo passado, que tem por título Jesus, deixa eu só fazer a leitura correta, Jesus, o líder dos líderes. E nós começamos a ministrar essa EBD aqui no domingo passado, e nós não concluímos, e o pastor pediu para a gente estar dando continuidade. Mas, com licença ao pastor, eu não vou estar fazendo exatamente conforme uma ministração da EBD seguindo os pontos. Eu estou falando exatamente o que está aqui na lição, mas vou tentar falar de uma forma mais corrida, de uma forma mais direta. E essa aqui é a última lição do trimestre, ela tem por objetivo, atender 3 objetivos. Mostrar que a liderança de Jesus, entender que a liderança de Jesus é a maior liderança do que os maiores líderes que teve na Escritura. É entender que a liderança de Jesus foi exercida com humildade, empatia e compaixão. E entender também que a liderança de Jesus foi exercida com poder e autoridade. E o autor, para atender todos esses objetivos que ele elencou na revista, ele dividiu com a introdução, mostrando que Jesus é o maior líder que já teve, que já existiu, o maior líder registrado nas Escrituras. Ele usa o capítulo 1 para mostrar que Jesus para atender o objetivo 2, onde fala a respeito da compaixão, da humildade e da empatia de Jesus. E ali, basicamente, ele dividiu em 4 pontos. O primeiro ponto, ele mostrou a respeito do clamor, que Jesus se atentava, dava atenção ao clamor dos necessitados. O segundo, ele relata a respeito da compaixão. E o terceiro ponto ainda do capítulo 1, fala que Jesus sabia lidar com os bons e com os maus. E o quarto ponto ainda do capítulo 1, visando atender o objetivo 2, fala que Jesus era objetivo. O capítulo 2 já vai falar a respeito da autoridade, visando atender o objetivo 3 da lição, onde vai falar que Jesus exercia a autoridade dele com humildade, e vai falar também que Jesus exercia a autoridade com verdade. E, para finalizar a lição, vai falar a respeito de discipulado, onde vai falar que Jesus escolheu 12 para estar fazendo a continuidade, e vai falar do propósito. E ali nós estaremos concluindo a nossa lição. Só que eu vou tentar abordar todos esses pontos, mas não seguindo exatamente ali, fazendo a leitura na lição. Eu vou estar ministrando uma mensagem exatamente com esse tema, exatamente com essa abordagem que está na lição. Então, aqui na introdução já começa falando trazendo a abordagem que Jesus é o maior líder que já teve, e começa elencando, não aqui na introdução, mas na revista, começa elencando a respeito de algumas lideranças que foram relatadas nas Escrituras. Eu não vou estar me atentando exatamente às 12 lideranças que vieram antes, mas vou estar me atentando a algumas lideranças que vieram e que marcaram aqui, que hoje servem como exemplo. Nós olhamos para ele, olhamos para as atitudes que eles tiveram, atitudes positivas e atitudes negativas, e aplicamos a nossa vivência, aplicamos ao nosso comportamento. E são N lideranças registradas nas Sagradas Escrituras. Podemos pegar uma liderança que não está na lição, podemos pegar, por exemplo, a liderança de Noé.
Noé foi um líder a seu tempo, a qual Deus escolheu para estar construindo uma arca. Uma liderança que nós podemos pegar e podemos observar a obediência dele e a perseverança dele. Mas Noé, nós podemos olhar também que Noé, por um momento, por uma atitude do filho, ele lançou uma palavra sobre a vida do filho. Ele lançou uma palavra, não exatamente do filho, mas do neto. Os irmãos aqui sabem que Noé, após o dilúvio, Noé desceu, Noé plantou uma vinha, Noé se embebedou, e o filho mais novo, Cão, viu a nudez do pai, e não só viu a nudez do pai, como chamou os irmãos para ver. E os irmãos Sem e Jafé entraram na tenda do pai descosta e cobriram a nudez do pai. E no outro dia, o pai ficou sabendo o que ele fez. E ali o pai lançou uma maldição não sobre Cão, mas sobre o filho, Canaã, falando que ele seria servo dos servos. E veio a maldição sobre ele. Nós observamos também outra liderança, que não estava registrada, mas uma liderança que teve assim, um impacto muito grande. Eu até brinquei aqui na EBD que é uma liderança que é difícil a gente observar alguma coisa de negativo nessa liderança, já que foi uma liderança que nasceu diante de uma promessa. Uma mulher era estéril e ela foi ao templo, ela orou no templo, o sacerdote achou que ela estava embriagada, mas ela não estava, e ela prometeu que se ela gerasse um filho varão, ela entregaria esse filho no templo. E ela entregou. E esse filho foi sacerdote, esse filho foi juiz, e esse filho foi profeta. Um homem que, se você olhar a caminhada dele, toda ela registrada, nós praticamente não encontramos assim nada que possa vir, que possa abonar a atitude desse homem. Mas esse homem, no final da vida dele, ele escutou do Senhor que ele se atentava para a aparência, e que o Senhor não via como ele via. O Senhor via o coração, não via, não se atentava para a aparência. Esse homem ouviu isso. Podemos observar também um homem que tinha por característica ele ser guerreiro e também, esse está registrado, esse está na lição, ser guerreiro e também ser um adorador. Um homem que guerreava, que derrubou um gigante. Um homem que participou, que conquistou Jerusalém. Um homem que, não lembro aqui de cabeça, mas se você pegar, abrir a Bíblia, folhear um pouquinho, você vai ver lá vários salmos, começando como escrito assim, ó, Salmo de Davi. Um homem guerreiro, um homem adorador, mas um homem que foi, posso colocar aqui, não vou amenizar a palavra, vou colocar que ele não foi um pai muito bom. Um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem capaz de cometer um adultério, foi um homem capaz de ocultar o adultério, foi um homem capaz de colocar o marido da esposa com quem ele cometeu o adultério na frente da linha de batalha para morrer. Foi um homem que, quando foi repreendido pelo profeta, e o profeta não chegou falando para ele abertamente, mas contou uma história para ele, ele foi rápido e preciso em dar sentença. O profeta chegou para ele e falou com ele: Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, um homem muito rico, e tinha um homem que só tinha uma ovelha, a qual ela comia na sua mesa, Davi. E chegando uma visita, um viajante na casa desse homem muito rico, ele pegou a ovelha que estava desse homem que só tinha uma ovelha e pegou e matou Davi. Se não bastasse, ainda matou o homem, Davi. O que deve ser feito a este homem no seu reino? Ele fala, digno de morte, e que pela ovelha ele pague 4 vezes mais. Eu costumo brincar, falar que Davi é bom de Bíblia, que Davi citou Levítico. E Natã olha para ele e fala assim, Davi, esse homem é você, Davi. A sentença é para você. Tem outra que eu gosto muito também, que é Esther, que foi uma líder dotada de sabedoria.
e uma líder que nos mostra a importância do preparo espiritual antes de dar um passo. E essa líder teve ao ponto de ela se tornar rainha. E quando Amã pegou e Amã conseguiu o selo real, o selo de Assuero, para matar todo o povo hebreu, ela já era rainha. E Mardoqueu, tio de Esther, ele estava ali, estava com o saco jogado em cima, estava em posição de humilhação, e ele faz saber a Esther. E a Esther manda o recado para ele, de que há 30 dias ela ainda não tinha sido chamada para estar na presença do rei, e se ela entrasse na presença do rei, o rei não levantasse o cetro, ela morreria. Então Mardoqueu vai e responde para ela, para que ela não ficasse sabendo, para ela que ficasse sabendo que se o socorro não viesse da parte dela, de outro lugar viria, e não era para ela achar que ela ficaria ilesa se a sentença viesse para o povo judeu. Após essa chamada de Mardoqueu, Esther decide tomar a decisão e Esther decide agir. Esther convoca um jejum de 3 dias e a partir dali ela toma a decisão de entrar diante do rei Assuero. Então nós observamos aqui, através de vários líderes até aqui apontados, que nós conseguimos tirar coisas positivas das atitudes deles, mas também eles deixaram algumas falhas. E aqui agora nós começamos a apresentar um outro líder. Um líder que aqui a introdução fala que é um líder pleno, que ele é líder de líderes. E a diferença da atitude desse líder, que é líder de líderes, para todos os outros líderes, para começar, eu tenho que falar que os outros eram grandes líderes, mas para falar deles, eu tenho que começar usando o verbo no passado. Eles foram, eles fizeram, eles estavam. Esse que está aqui, eu não posso pegar e usar o verbo dele no passado. Eu tenho que falar que ele é, eu tenho que falar que ele faz, eu tenho que falar que ele está, porque ele até morreu crucificado, mas ele ressuscitou, e ele fala, está escrito, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3, isso significa que ele está aqui, isso significa que ele está aqui. Aleluias! Aleluias! Então, é um líder que é diferente. É um líder que eu não posso pegar os ensinamentos dele e colocar no passado. É um líder que eu tenho que pegar os ensinamentos dele e colocar ele no presente. É um líder que eu falo que quando ele tem humildade, eu não falo que ele foi, que ele teve, que ele foi. Eu falo que ele é. Eu não falo que ele tinha empatia ou ele teve empatia. Eu falo que ele tem. Eu não falo que ele teve compaixão. Eu falo que ele tem compaixão. Eita! Aleluias! 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 Ele vive, aleluias, ele vive, aleluias, ele vive, aleluias, aleluias, e tirou essa noite para falar com você, aleluias, e tirou essa noite para ter um encontro com você, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias! Será que é só eu que estou sentindo a presença dele aqui hoje? Será que é só eu que estou sentindo a presença dele aqui hoje? Aleluias! 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 Quando o pastor me convidou para estar finalizando essa lição, fiquei um pouco receoso, porque geralmente eu ministro o que o Espírito Santo fala comigo direto. Eu fiquei um pouco receoso. Eu até orei e busquei uma outra palavra, mas não veio.
E se não veio é porque o Espírito Santo tem algo para falar com vocês aqui hoje, essa noite, nessa palavra. É aqui, aleluias. É aqui, é hoje. É hoje. É hoje. Eu não gosto muito de fazer isso, mas olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: é hoje que Jesus vai falar com você. Olha para ele, fala. Aqui é assembleano. Fala com voz de profeta para ele: é hoje. É hoje que Jesus vai falar com você. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Então, assim, dessa forma, nós conseguimos entender que Jesus é uma liderança plena, que não teve nenhuma outra liderança que é igual a Jesus, nenhuma outra liderança registrada nas Escrituras, ou outra liderança fora das Escrituras. Aqui nós temos uma liderança plena, é uma liderança que é humilde, é uma liderança que tem empatia, e é uma liderança que tem compaixão. Aleluias! Aleluias! É uma liderança que, conforme está lá no primeiro capítulo 1, no primeiro ponto, é uma liderança que dá atenção ao clamor. É uma liderança que dá atenção ao clamor. Eu não estou falando que ele dava atenção ao clamor. Eu estou falando que ele dá atenção ao clamor. Eu estou falando que ele ouve o clamor. Eu estou falando que ele ouve o clamor. E ele escuta o clamor, às vezes, de pessoas que talvez eu e você, talvez nós não ouviríamos. Talvez se fosse eu e tivesse um cego à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, talvez eu passaria direto, seguia o conselho da multidão que estava me rodeando e falando assim com ele: cala, fica quieto, para de importunar o mestre. Mas ele não, ele parou e ele mandou chamar. Talvez se houvesse uma mulher que viesse me perseguindo, pedindo, clamando, e se eu parasse para ela e falasse uma palavra dura que não devia tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos, e ela me respondesse, talvez eu acharia a impetulância dela, e ela olhasse para mim e falasse assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Talvez eu olharia para ela e falasse assim: você já passou do limite. Mas ele não faz isso. Ele se atenta ao clamor dos necessitados. Aleluias! Talvez um homem que representasse uma classe que estava em embate comigo direto. Em embate. Uma classe que estivesse lá entre os religiosos da sinagoga, fosse um dos principais da sinagoga, estava tendo embate comigo direto. Não diretamente ele, mas os representantes da sinagoga. Talvez se ele chegasse e se prostrasse aos meus pés, talvez eu olharia para ele e falasse: você está se prostrando aos meus pés, hein? E aqueles seus amigos lá, que estão querendo lá me pegar lá, que quiseram me apedrejar agora há pouco. Ele não. Ele levanta, pega e vai em direção à casa do homem que necessita. Ele levanta e vai em direção à casa do homem que necessita. Quando me veio essa palavra de clamor, me veio um clamor que não foi expresso em palavras. Apesar de tudo isso, não foi um clamor que foi expresso em palavras. Foi o clamor de uma menina que teve os sonhos frustrados. Uma menina que teve os sonhos interrompidos por uma enfermidade. Todos os sonhos delas. E ela ficou sabendo. Eu imagino essa situação. Uma menina, mais ou menos da idade de 12 anos, ela sai, o pai vem, algo que é normal, que acontece com as meninas a essa idade, e aí o pai chega para ela, abre lá o livro de Levítico e fala assim: minha filha, olha, está escrito aqui que agora você é impura, você tem que ficar separada da sua, conforme está escrito, da sua imundícia. E após passar o seu período,
você volta. E a menina fala assim, aí ela olha para a mãe fala assim, não, isso é normal, isso acontece com todos nós. Todos nós mulheres acontece isso, nós vamos, depois nós voltamos. E a menina acredita, a menina vai. E a menina fica. Passa uma semana, nada, 2 semanas, nada, 3 semanas, o pai já fica preocupado, já vai buscar médico, nada, 1 ano, nada, 2 anos, nada, 3 anos, nada, já está com 15, as coleguinhas que ela brincava agora, talvez já começa pensando na faculdade, talvez já começa pensando em um futuro casamento, e ela está lá e ela não pode. Só que eu imagino ela lá com 10 anos já de enfermidade, com seus 22 anos mais ou menos, vamos colocar, estipular, e os 23, e ela começa a ver que não tem mais jeito para ela. E ela começa a ver que os médicos já não podem curar mais. Ela começa a ver que ela já foi desenganada, não tem mais jeito. Mas a notícia começa chegando. E talvez ela começou a ouvir que tinha um que tinha empatia, que tinha misericórdia e que tinha compaixão. E esse ele passava e acontecia algo, onde quer que ele passava. Talvez ela ficou sabendo, talvez ela já tinha uma vida triste, e ela ficou sabendo que ele devolveu a alegria a um casamento a qual ele foi convidado, aonde tinha acabado vinho. Talvez ela ficou sabendo que ele teve um encontro com uma mulher viúva que já estava vindo com o filho para enterrar, e ela ressuscitou o filho. Talvez ela ficou sabendo de um homem que tinha a mão errada, e ele restaurou a mão desse homem. Talvez ela ficou sabendo disso, eu imagino isso, entrando para dentro do coração dela, enchendo o coração dela e ela colocando na cabeça. Quando eu encontrar com ele, quando eu souber aonde que ele está passando, eu vou. Mas eu não posso, talvez alguns devem ter pensado, ela mesma, mas eu não posso porque eu sou impura, se eu encostar em outras pessoas eu posso deixar impura. Mas ela olhou e ela falou assim, se ele passar, eu vou. Porque se ele passar, é a única oportunidade que eu tenho, é se eu ao menos tocar na orla do manto. Ele não precisa nem me ver, é só eu tocar na orla, é só eu tocar embaixo. Um clamor que é silencioso, um clamor que talvez ninguém ouviu. Na intenção dela, o meu clamor está só aqui dentro, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Mas ela falou, se eu só tocar, eu vou só tocar e eu vou embora. Ninguém vai me ver. Eu chego, ninguém vai me ver. Eu saio, ninguém vai me ver. Eu só vou lá e só vou tocar. Porque basicamente ela já sabe que aonde está Jesus, os olhos estão tudo para Jesus. Então está todo mundo concentrado em Jesus. Então ela imagina, enquanto está todo mundo concentrado nele, eu vou lá embaixo e eu toco. Eu vou lá embaixo e eu tiro. Ei! Várias pessoas tocavam, Pedro registra, porque quando ela toca, Jesus para, e Jesus pergunta, quem me tocou? E Pedro olha e fala assim, mas mestre, tem vários te tocando. Isso significa que o toque foi diferente, isso significa que o clamor foi diferente. Ela foi de uma forma que os outros não foram, ela foi de uma forma que os outros não foram, e ela conseguiu o que os outros não conseguiram. Aproveita a oportunidade, clama ao Senhor de uma forma que os outros ainda não clamaram, busca o Senhor de uma forma que os outros ainda não buscaram. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que ela pode ser sanada hoje, eu sei que ela pode ser sanada hoje, eu sei que ela pode ser sanada hoje, porque Ele ainda faz. Eita! Ele ainda faz, Ele ainda faz, e basta só um toque, basta só um toque, basta só um toque, é só aproveitar que Ele está passando, e só um toque. Aleluias, aleluias. Outro ponto interessante é que às vezes a gente fala a respeito de clamor, fala a respeito de toque, e a gente acha que Jesus é igualzinho às outras pessoas, que não se importam com as nossas necessidades,
que Ele não tem compaixão das nossas necessidades. Nós pegamos Jesus e colocamos Jesus no mesmo patamar, sobre a nossa ótica, no mesmo patamar que nós colocamos, às vezes, outras pessoas, achando assim: Ele não vai ter compaixão de mim, Ele não vai ter misericórdia de mim, Ele não vai ter. Mas é aqui que é um engano nosso. Misericórdia, eu quero aplicar essa misericórdia às nossas necessidades básicas, conforme está na lição. Porque quando registra em compaixão, está registrado lá, está nos 4 evangelhos, na multiplicação dos pães e dos peixes, está lá registrado nos 4. E Jesus fala que, o texto deixa bem claro, que Jesus teve compaixão da multidão. E a preocupação de Filipe era a preocupação básica, tá? Era alimentação e abrigo. Alimentação e abrigo são as nossas necessidades básicas. Todo ser humano, essas são as 2 necessidades básicas. E Jesus teve compaixão. E às vezes nós achamos que Jesus não vai ter compaixão das nossas necessidades básicas. Às vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com o nosso bem-estar. Às vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com a nossa qualidade de vida. Às vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com a nossa saúde. Às vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com a saúde dos nossos. Às vezes nós achamos que Jesus não está preocupado com o bem-estar da nossa família, com o bem-estar dos nossos filhos, netos. Eu ainda não tenho. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite: Jesus está preocupado com o seu bem-estar. Jesus está preocupado com o bem-estar da sua família. E Jesus está preocupado com o bem-estar dos seus filhos e netos. Ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Aleluias. Eu vou andar um pouquinho a respeito do capítulo 2, quando fala a respeito de autoridade. A autoridade de Jesus era exercida com humildade e a autoridade de Jesus era exercida com verdade. Autoridade e humildade. A autoridade exercida com humildade e com verdade. Um exemplo claro aqui da autoridade de Jesus exercida com humildade é aqui, quando a gente analisa exatamente o texto que eu acabei de falar com vocês, o texto a respeito de Jairo. Jairo chega, se prostra aos pés de Jesus, fala com ele que a filha dele estava enferma. E Jesus vai com Jairo. Um líder que não tem humildade, o que faz? Jairo, peraí, vambora, estou indo lá, vamos lá resolver. O texto não nos mostra isso. Não está escrito exatamente isso, mas dá para a gente interpretar exatamente dessa forma. Dá para interpretar que Jesus, ele segue com Jairo, caminha com Jairo, vai lado a lado com Jairo, vai seguindo com Jairo, uma demonstração de humildade. E quando que isso fica claro? Fica claro exatamente quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, porque quando ela toca Jesus, Jesus para, e um verso à frente, ou 2 versos à frente, está registrado que Jairo procura Jesus. Se Jesus está à frente de Jairo, na hora que Jesus parou, Jairo iria parar também. Ou Jairo estava na frente, ou Jairo estava lado a lado, para não conseguir não observar que Jesus parou. É uma demonstração clara de humildade. E na nossa caminhada ministerial, e na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter a humildade. Humildade para saber que vão ter pessoas caminhando do nosso lado. Humildade para saber também que tem um que precisa ir
à nossa frente. E isso aqui também é claro nesse texto, porque a partir desse momento chegam pessoas para falar diretamente com Jairo, para parar de importunar o mestre. Mas quem responde é Jesus. É Jesus que responde. E a partir daí, nós observamos um comportamento de liderança de Jesus. É Jesus que pega, é Jesus que vai à frente, é Jesus que chega na casa de Jairo, é Jesus que bota todo mundo para fora, é Jesus que fala quem que vai entrar e quem que vai ficar dentro de casa. Na nossa caminhada ministerial, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão nós queremos caminhar lado a lado com Jesus. É o que eu costumo dizer do famoso meia-meia, 50-50. 50 para Jesus e 50 para mim. Mas quem vai caminhar com Jesus e quer ir no 50-50, uma hora vai ver Jesus parando. E aí ele vai ter que parar também, olhar para trás e procurar Jesus aonde ele parou. Procurar Jesus de volta no meio da multidão. E é nesse ponto que a gente começa a entender que na nossa caminhada com Jesus, é Jesus na frente, é Jesus direcionando e nós seguimos. É Jesus direcionando e nós continuamos seguindo. Não meio a meio. Se estiver caminhando meio a meio, pode ir, mas fica sabendo que uma hora Jesus vai parar e você vai ter que parar também e procurar Jesus, porque a nossa caminhada, nós temos um que vai guiando, que vai mostrando, que vai abrindo o caminho, e funciona com ele na frente, funciona com ele tomando controle, funciona com nós orando, ele definindo e nós seguindo. Aleluias! Aleluias! É assim. É assim. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter humildade das duas formas. Entender que vão ter pessoas que vão caminhar do nosso lado, vão estar nos auxiliando. E entender que tem um que vai à nossa frente. Lembra que eu falei que ele não era, que ele é. Então ele continua. Pessoas do ministério são muito atentadas ao 50-50. Pessoas do ministério que exercem liderança, que ministra, que louva, são muito tentados aos 50-50. Muito tentado aos 50-50. Metade de Jesus, metade para mim. Difícil é admitir que está no meio a meio. Porque se admite que está no meio a meio, já vai logo admitir que está errado, que precisa voltar. E admitir que está errado, que precisa voltar, às vezes é difícil. Outro ponto é que Jesus exercia o ministério dele com verdade. E quando a Mariana estava ministrando, até pouco antes, o Espírito Santo começou a soprar duas palavras, pão e pedra. A palavra de Jesus era uma palavra de verdade. Às vezes, quando a gente fala a verdade, não é muito bom para ouvir. Uma das maiores mentiras que eu já ouvi é essa aqui, ó. Eu gosto que fala a verdade na minha cara. Poucas pessoas, na verdade eu não conheço nenhum, talvez tenha até alguém aí que seja, mas não conheço nenhum, que quando chega, escuta uma verdade na lata, que gosta. Sabe que hora que os casados aqui, eu sou casado, fiz 7 anos de casado esse ano. 7 anos. Você sabe que hora que você vai escutar umas verdades boas, na lata? É quando o seu esposo ou a sua esposa estiver meio chateado. Mais a esposa, isso é verdade. Mais a esposa. Nessa hora aí você vai escutar umas verdades. E aí vamos ver se gosta das verdades. É uma verdade, irmãos. Você quer saber quem é você? Espera a esposa ficar brava que ela vai falar quem é você direitinho. Vai falar. Espera que você vai ouvir. A verdade é dos dois lados. Mas quando a Mariana estava ministrando, e pouco antes eu vou caminhar para o final, me veio duas palavras, pão e pedra. Hoje nós falamos que gostamos das verdades, mas às vezes falar a verdade no púlpito está ficando complicado. Falar algumas verdades da palavra, complicado.
O versículo que o pastor leu aqui, o versículo que o pastor falou aqui, é uma verdade. Mas algumas pessoas não gostam de ouvir essa verdade e às vezes ainda processa porque não gosta de ouvir a verdade. Mas o Espírito Santo soprou no meu coração duas palavras: pão e pedra. Pão e pedra é registrado lá em Mateus 4 e, se eu não me engano, Lucas 4 também. O Espírito retirou o Senhor Jesus para o deserto e ele fez 40 dias de jejum. Terminados os 40 dias, ele estava com fome e o inimigo apareceu para ele. E o que o inimigo olhou para ele e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Transforma as pedras em pão. Jesus tinha o poder para transformar a pedra em pão? Sim ou não? Tinha. Tinha o poder para transformar a pedra em pão. Mas ele transformando a pedra em pão, mudaria a origem de que saiu de uma pedra? A origem ainda continuaria sendo uma pedra. E às vezes nós estamos pegando pedra e estamos tentando transformar em pão e estamos esquecendo que a origem ainda é pedra. A nossa verdade está aqui. O nosso pão, a nossa palavra, o nosso alimento é que está aqui. Não adianta eu pegar pedra, passar o verniz da palavra e falar que é pão. Vai continuar sendo ainda pedra. Vai continuar sendo ainda pedra. Pão é pão e pedra é pedra. Pão é pão e pedra é pedra. Líder que segue Jesus não oferece pedra, ele oferece pão. Ele oferece pão. É o pão que vai sustentar e não a pedra. Temos igrejas inclusivas. Tem algumas aí no Brasil. Eu já vi, eu tive curiosidade de ver uma que pregou, nacionalmente conhecida, abrindo o pão, passando um verniz nas pedras, com o pão, pegou a pedra, passou um vernizinho do pão e está pregando falando que é pão. Mas não é pão, é pedra. E nós temos que saber que pão é pão e pedra é pedra. Nós precisamos saber que o que vai nos sustentar é pão e não pedra. É pão, não pedra. Às vezes pega a pedra, passa um vernizinho, joga lá, faz a famosa sopa de pedra. Às vezes pode até olhar e falar assim, isso parece bom. Pega lá, mas na hora que você pega, que você morde, é pedra. Não é pão. Eu espero que os irmãos tenham entendido bem. Pedra e pão. Aqui é a igreja da palavra, então aqui é ofertado pão. Não pedra. É ofertado pão, não pedra. Já vou caminhar para o final. Outra coisa importante, para finalizar o capítulo 3, onde Jesus fala a respeito de formação. Ou seja, ele escolheu 12. Confesso que eu acho que eu não escolheria. Eu não escolheria 2 caras que eu chamaria para pregar na cidade, que eles voltariam lá e falavam assim, ninguém converteu, vamos orar para descer fogo na cidade. Eu acho que eu não chamaria para estar com um projeto evangelístico. Eu não chamaria um homem que, diante da dificuldade, ele talvez teria a possibilidade de querer resolver as coisas no braço. Ministrei sobre ele aqui na outra oportunidade. Eu acho que eu não chamaria ele. Eu não chamaria um homem
para um projeto espiritual onde ele precisava ver para crer, eu acho que eu não chamaria. Eu acho que eu não chamaria. Eu não chamaria um que talvez tenha um complexo de inferioridade, conforme registra a lição, o chamado de o Tiago, o menor, que indica talvez um complexo de inferioridade dele. Eu não chamaria. Eu não chamaria. E o propósito de Jesus em chamar, em comissionar, é para que nós possamos fazer também discípulos, para que nós possamos formar outros. Então, para formar outro, eu vou chamar um cara que precisa ver para crer. Eu vou chamar um cara que às vezes ele vai chamar alguém para ir com ele vai querer resolver no braço. Eu vou chamar um que ele vai chamar para evangelizar, e aí ele vai orar para descer fogo na cidade. Mas Jesus chamou. Mas Jesus chamou. E Jesus discipulou. Jesus formou. E nós precisamos entender que na nossa caminhada é uma caminhada de multiplicação. Ou seja, estamos aqui, mas temos que preparar outro para estar aqui. Eu entendi isso claramente quando eu trabalhei com jovens e que o Espírito Santo me perguntou com um ano que eu estava lá. Ele me perguntou: se você sair daqui, quem que vai estar aqui? E aí eu comecei olhando para aqueles jovens e o Espírito Santo começou a me dar direcionamento a respeito deles. Para cada um, palavra, louvor, oração, professora de ABD, tudo. O Espírito Santo me deu o nome de uma menina de 11 anos para dar aula na EBD, e eu falei assim: não dá. 11 anos para dar aula para o jovem? Não dá. Foi para todo mundo, chegou o nome dela, o Espírito Santo fez de novo. Eu falei assim: tá, vamos lá. Vou supervisionar mesmo, vou estar junto, porque colocava para ir, mas não deixava. Vai estar junto comigo, estou segurando na mão, não vai sozinha. Foi, passei a lição para a menina. A menina olhou para mim uma semana depois que eu passei a lição para ela, tipo o pastor faz aqui, passa com bastante antecedência. Ela olhou para mim e falou assim: Vinícius, já estou estudando. Lá eles me chamam de Vinícius. Vinícius, já estou estudando. Eu falei: tá, velho, tá bom. Semana da aula, eu falei assim: e aí, Laura, vamos passar? Vamos. Cheguei lá, o caderno da menina, mais 5, 6 folhas, tudo escrito à mão. Referência cruzada. A menina buscava em um texto, buscava em outro texto. Pensa numa aula abençoada. Pensa. 11 anos. Hoje ela deve estar com 15, fez 15. Acho que está com 15 hoje. Pensa, o Espírito Santo escolhe de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que nós não compreendemos. Talvez você está olhando para você aqui essa noite, e deixa eu te dizer, antes de continuar, Deus tem uma obra na sua vida, e Deus te escolheu para um propósito que eu não sei qual é, e eu não faço ideia qual é. Talvez você está olhando para você e falando assim: ele endoidou. Um propósito, Deus me chamou. Eu posso te apresentar aqui rapidamente pelo menos 3, que se você olhar, você falaria assim: eu não escolheria. Deus olhou para um homem e falou assim: vai lá e unge um dos filhos de Jessé. E todos nós sabemos quem que ele ungiu. Ungiu um que nem lá estava presente. Um que não tinha aparência, conforme o texto registra, não tinha aparência de guerreiro. Não tinha. Talvez eu não olharia para ele, eu não colocaria ele para guerrear contra Golias. Mas eu estou olhando para a aparência dele, Samuel está olhando para a aparência dele, Golias está olhando para a aparência dele. Mas está um Deus todo-poderoso lá no céu e olhando e falando assim: esse aqui é segundo o meu coração. Esse que está aqui é segundo o meu coração. Você escolheria um perseguidor da igreja para olhar para ele e colocar ele como, vamos dizer assim, um dos maiores missionários do Novo Testamento? Perseguidor. Um que perseguia, te colocava em prisões. Escolheria ele? Jesus olhou para ele
e escolheu, conforme está lá no texto. Ananias, quando ficou sabendo que ia orar para ele voltar à visão, Ananias falou assim: mas não é esse, aquele Saulo de Tarso, perseguidor da igreja? Não é esse? A resposta de Deus é esse. Ele pode ser tudo isso que está aí, mas para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido, que é um pior. Eu vou te apresentar um pior para finalizar. Jesus atravessa o mar da Galileia e entra em Gadara. Quando ele entra em Gadara, ele encontra um homem, vem ao encontro dele, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que estava endemoniado, um homem que estava cheio de demônio, e teve um encontro com Jesus. Jesus expulsou os demônios dele. Ele olhou e falou assim: Jesus, agora eu quero ir com o Senhor. E o espanto foi tão grande que as pessoas estranharam quando viu aquele homem são aos pés de Jesus. E ele queria voltar com Jesus, endemoniado. Ele estava agora são curado. Jesus fala assim: não, fica e prega para os seus. Fica e prega para os seus. Tem muita gente olhando para a situação que está agora, medindo da forma que está aqui com os olhos humanos, mas para Jesus é diferente. A forma que Jesus escolhe é diferente. A forma que Jesus escolhe é diferente. Ele consegue ver o que eu não vejo. Ele consegue ver o que você não vê. Ele vê diferente e ele não erra na escolha. Se ele te escolheu, ele não escolheu errado. Se ele te escolheu, ele não escolheu errado. Se ele escolheu você, é você. Se ele escolheu você, é você. Aleluias! Aleluias! Com licença do pastor, eu queria pedir os irmãos para colocar sobre os nossos pés. Aleluias! Aleluias! Eu vou estar orando para os irmãos exatamente na conclusão da lição. Na conclusão da lição está escrito aqui assim: aleluias. Fica aqui então o desafio: acredite no seu potencial. Aleluias. Submeta-se à vontade de Deus. Tenha um objetivo na vida. Ponha foco nele. E deixa o resto por conta do Senhor. Aleluias. Aleluias. Acredita no seu potencial. Acredita que Jesus te chamou. Acredita que Jesus te chamou. Acredita que Jesus tem uma obra na sua vida. Acredita que Jesus tem uma obra na sua vida. Acredita que através da sua vida, pessoas aceitarão a Jesus, pessoas voltarão para Jesus. Acredita que através da sua vida, pessoas enfermas serão curadas. Acredita que através da sua vida, a sua casa será salva. Acredita no seu potencial. Acredita que Jesus te chamou. Acredita que Ele tem o melhor para a sua vida. Submeta-se à vontade dEle. Acredita, submeta-se à vontade dEle. Submeta-se à vontade dEle. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele te escolheu, não te escolheu à toa. Ele não errou quando te escolheu. Todas as coisas podem parecer que ele errou, mas ele não errou. Ele nunca errou nas escolhas dele. E não vai ser com você que ele errou. Não vai ser com você que ele errou. Ele não errou. Aleluia. Ele não errou quando te escolheu. Ele não errou quando te escolheu. Ele te escolheu porque Ele tem uma obra na sua vida. Ele te escolheu porque através de você pessoas serão alcançadas. Ele te escolheu porque através de você a sua família vai ser salva. Ele te escolheu porque pessoas serão alcançadas através de você. Acredita no seu potencial. Submeta-se à vontade dele. Submeta-se à vontade dele. Aleluias. Aleluias. Não sei se todo mundo que está aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não sei. Mas eu te convido essa noite a fazer a melhor escolha da sua vida. A melhor escolha da sua vida. Te convido essa noite. Te convido essa noite. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém para Jesus essa noite que queira aceitar o Senhor Jesus essa noite? Aleluias. Tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus essa noite? Aleluias. Aleluias. Aleluias.
Aleluias. Tem alguém que queira se reconciliar com o Senhor, que está afastado, mas que quer reconciliar com o Senhor essa noite. Aleluias. Há uma oportunidade, está sendo agora ofertada. Vem à frente, aleluias. Vem à frente, aleluias. Aleluias. Se tiver alguém, vem à frente. Se não tiver, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade.